Olá, olá pessoal! Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o capítulo Autonomia, a meta da educação para Piaget. Lá no livro Crianças Pequenas Continuam Reinventando a Aritmética, da Constance Camus e da Linda Joseph, tá? Então, olha só, atualmente muitas escolas têm detectores de metal e elas reservam espaços de tempo em seus programas para a solução de conflitos, prevenção às drogas e à AIDS, tá? Isso é uma coisa geral. Algumas escolas, elas chegam a ter de 10 a 30 minutos por semana de educação do caráter. Algumas, como se a integridade moral, ela pudesse ser transmitida às crianças em pequenas doses semanais. Então, eles têm esse momento aí da educação do caráter, né? Agora, veja bem, toda essa descarga sociomoral é parte da autonomia e da heteronomia, que são nutridas a cada minuto do dia na escola, estejamos nós cientes disso ou não. Bom, gente, autonomia significa governar-se a si mesmo, tá? Ela é o oposto da heteronomia, porque heteronomia significa ser governado por outra pessoa. Então, autonomia, quando a gente para pensar na autonomia na teoria do Piaget, ela não se refere aí ao direito político de tomar decisões, tá? Como quando a gente fala assim, autonomia palestina. Não. Na teoria do Piaget, autonomia significa a capacidade de tomar decisões por si própria, sobre o que é certo e o que é errado. Isso no campo da moral, né? Sobre o que é verdadeiro e o que é falso, no campo intelectual. Então, levando em consideração fatores relevantes aí, independentemente da recompensa ou do castigo que possa vir, porque às vezes a criança é levada a tomar decisões pela recompensa ou pelo castigo que ela terá. E aí a autonomia não seria isso, tá? Primeiramente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a autonomia moral e depois aí a gente prossegue esclarecendo o que Piaget queria dizer com a autonomia intelectual. Um exemplo extremo de autonomia moral foi a luta de Martin Luther King pelos direitos civis. Levando em consideração fatores pertinentes, tais como o bem-estar de todos os cidadãos, King convenceu-se de que as leis que discriminavam os afro-americanos eram imorais. Assim, desafiou sistematicamente as leis discriminatórias, apesar das prisões, brutalidade policial, cães, jatos de água e tentativas de assassinato usados para detê-lo. Uma pessoa com autonomia moral, ela é governada pelo que ela acredita ser correto e não por recompensa e castigo. Um exemplo de heteronomia moral é o caso Watergate, né? Os homens abaixo do presidente Nixon eram por ele governados e concordavam com o que sabiam ser moralmente incorreto, colhendo a recompensa que o presidente dispensou aqueles que o ajudassem na tentativa do encobrimento, né? Em O Julgamento Moral das Crianças, o Piaget, ele nos deu aí exemplos comuns, bem tranquilos, simples, né, aí sobre autonomia e heteronomia. Ele entrevistou crianças de 6 a 14 anos e começou a perguntar assim, ó, por que não é bom mentir? As crianças pequenas heteronômicas, elas responderam assim, porque quando a gente mente, nós somos castigados, então não é bom. E aí vem uma questão, seria então correto mentir se não fosse castigado? E aí, gente, o Piaget começou a fazer essa pergunta para as crianças. Seria correto mentir se não fosse castigado? E as crianças começaram, as pequenas, né, respondiam que sim. E daí ele continuou fazendo uma pergunta assim, ó. O que é pior? Mentir para um adulto ou mentir para outra criança? Aí, gente, as crianças pequenas heteronômicas, elas falavam assim, né? Que era muito pior mentir para um adulto. E aí o Piaget perguntava, por quê? Ah, porque os adultos, eles podem descobrir quando algo não é verdade, né? Então, as crianças pequenininhas achavam que os adultos, por serem adultos, descobririam. As crianças não, né?
Agora, as crianças maiores e já mais autônomas, elas tendiam a dizer que era necessário mentir às vezes para os adultos, né? Mas que mentir para outra criança era horrível, né? Então, a pergunta essencial que pais e professores, né, devem fazer para o Piaget é a seguinte: o que faz com que crianças se tornem mais autônomas umas que as outras? Então, o que leva uma criança a ser mais autônoma que a outra criança? A resposta do Piaget para essa questão é que os adultos, eles reforçam a heteronomia natural das crianças quando eles se valem, né, lançam mão aí de castigo e de recompensa, tá? Por quê? Porque assim impede o desenvolvimento da autonomia. Então, ao nos abstermos do uso de recompensas e castigos, trocando pontos de vista aí com as crianças, nós incentivamos o desenvolvimento da autonomia. Então, Piaget ele afirmava isso, que o trabalhar com a recompensa e com o castigo incentiva a heteronomia dos alunos, né? Por exemplo, se uma criança, né? Então Piaget colocava assim: se uma criança ela conta uma mentira, um adulto ele pode punir, por exemplo, ele priva ela de, né? O Piaget colocava priva ela de uma sobremesa, então ela tem uma punição aí porque mentiu. Mas em vez de punir, o adulto poderia olhar a criança firmemente, né? Nos olhos, com afeição, ceticismo e dizer assim, ó: eu realmente não consigo acreditar no que você está dizendo. Por quê? E daí pega e fala a razão para a criança do porquê que não consegue acreditar no que ela diz. Na próxima vez que você me contar algo, não sei se eu poderei acreditar. E eu acho que você está mentindo agora. Eu quero que você vá para o seu quarto e pense sobre o que você deve fazer na próxima vez. Então, essas eram algumas formas que o Piaget ele abordava, que era algum jeito de lidar com as crianças para que se desenvolvesse a autonomia. Porque as crianças que crescem com esse tipo de troca de pontos de vista, provavelmente elas terão mais condições aí de construir o valor da honestidade a partir do próprio interior dela, né? As crianças que se confrontam com o fato de algumas pessoas podem não acreditar nelas, elas acabam construindo internamente a conclusão de que no final das contas, né, gente, é melhor para as pessoas poderem confiar uma nas outras. Então, um elemento muito essencial aqui é a relação humana calorosa a respeito em relação ao respeito mútuo e afeição entre a criança e o adulto, né? Se as crianças elas acreditarem que o adulto não lhes dá importância, elas não terão razão para quererem ser confiáveis aí, né? Então, em geral, gente, os castigos levam a 3 tipos de resultado. O primeiro é o cálculo de riscos, né? As crianças que são castigadas, elas aprenderão a calcular suas chances de serem pegas na próxima vez e o preço que pagarão se forem descobertas. Então, embora essa estimativa possa ser boa para as crianças em relação à aprendizagem da probabilidade, o seu valor para o desenvolvimento moral, ele é obviamente aqui questionável. O segundo resultado possível do castigo é o oposto do primeiro, né? Que é a obediência cega. Então, quando as crianças se tornam cegamente obedientes, elas passam a sentir-se psicologicamente seguras, pois se tornam respeitáveis e não precisam mais tomar decisões. Em vez de pensar aí nos fatos, nos fatores relevantes, tudo que essas crianças têm a fazer aqui é simplesmente obedecer, né? O terceiro resultado comum do castigo, ele deriva-se do segundo, a saber, né, gente, a revolta. Então, muitas crianças boas acabam por nos surpreender faltando às aulas, usando drogas, participando de outros atos que caracterizam aí delinquência. Então, sua razão para a mudança de comportamento
é que estão cansados de viver para seus pais e professores, achando, né, que chegou o momento de começar a viver para si próprias. Embora atos de revolta possam se parecer com atos autônomos, há uma grande diferença entre autonomia e revolta. Na revolta, a criança sabe o que se espera dela, né? Então ela faz o oposto deliberadamente. Uma criança que sempre tem de ir contra a norma, ela não é autônoma, tá? Muitos behavioristas, eles acreditam que o castigo é ruim, porque é negativo, mas que as recompensas, elas são positivas e boas, tá? Contudo, as recompensas não tornam as crianças mais autônomas do que o castigo. A criança que preenche uma folha de exercícios para receber um adesivo no final, ou aquela que só faz um serviço em casa para o pai porque ele vai receber um dinheiro, elas estão sendo aí manipuladas por outras pessoas, tanto quanto a criança que é boa apenas para evitar o castigo, percebem? Então, o caso Watergate, ele ocorreu porque os homens abaixo do presidente, eles esperavam ser recompensados pelo ato deles, né? Então, quando os adultos, eles trocam pontos de vista aí com as crianças, essa troca, ela propicia o desenvolvimento da autonomia, por capacitá-las a considerar diversas perspectivas. E isso é muito importante. Então, quando as crianças podem levar os fatores importantes em consideração, tais como, né, os sentimentos, os direitos, né, o sentimento do outro, elas constroem a partir do interior delas a regra, por exemplo, de que é melhor para o ser humano agir de forma honesta para com os outros. Então, uma pessoa que tiver construído essa convicção, ela não poderá mentir em uma situação como o caso Watergate lá, né? Não interessando qual recompensa é oferecida. E a gente continua no próximo vídeo, nesse capítulo falando de autonomia, a questão da autonomia intelectual. Até o próximo encontro.